Muito boa noite para você ligado aqui no Onda Esportiva, esse programa aqui da TV Onda Azul. Seja muito bem-vindo. E para você que ainda não está ligado, é a primeira vez que chega por aqui, eu peço logo de cara para deixar aqui o seu like, deixar aqui a sua inscrição e, claro, compartilhe, copie o link, joga nos grupos WhatsApp e Telegram, avisa para todo mundo, porque é a melhor resenha esportiva dessas noites de segunda-feira, trazendo muitas informações relacionadas ao futebol do Brasil e pelo mundo, e eu conto demais com a sua audiência, até porque hoje no assunto é o que não falta. Tem títulos estaduais por quase todo o Brasil nesse fim de semana, teve o sorteio da Copa do Mundo na sexta-feira, tem jogos essa semana, Libertadores, Europa League, Champions League, Sul-Americana, então eu peço demais a sua inscrição para a audiência crescer ainda mais aqui da TV Onda Azul, desse Onda Esportiva, a melhor resenha esportiva das noites de segunda-feira. Eu vou começar a falar sobre como vim até de verde, em homenagem ao Palmeiras do Deola, que foi campeão estadual em São Paulo. Olha, teve que fazer um resultado importante. No primeiro jogo na final contra o São Paulo, jogando no Morumbi, perdeu por 3-1 e precisava vencer por 3 gols de diferença jogando na Arena Palmeiras, e esse placar foi feito. O Palmeiras goleou por 4-0 e conseguiu um resultado muito importante para que o Palmeiras conseguisse o título estadual paulista desse ano de 2022. O Palmeiras que foi bicampeão da última Libertadores da América nos 2 últimas temporadas e agora vence o Campeonato Paulista, mostrando que vai ser mais um clube forte disputando o Campeonato Brasileiro desse ano. E quem fala sobre esse título do Palmeiras é ele, Deola, que chega aqui no Onda Esportiva falando um pouquinho sobre esse título importante para o Palmeiras do técnico português que o Deola exalta bastante. Fala aí, meu parceiro, o que você achou desse título do Verdão? Boa noite! Boa noite, Emerson. Boa noite aos amigos que estão nos prestigiando aqui no nosso Onda Esportiva. É um prazer mais uma vez. Boa noite a todos da bancada. Os campeonatos estaduais estão chegando ao fim, né? Alguns já com títulos, né? O Grêmio, campeão gaúcho, Curitiba, campeão paranaense, né? Aqui no Rio também. E em São Paulo, meu Verdão, mais uma vez foi campeão, mais uma taça. Embora eu acho que o São Paulo deu muito mole, né? Depois de fazer um placar já no primeiro jogo, quis no segundo jogo jogar de forma que você, tudo bem, é um futebol bonito, você joga um campeonato assim, né? Explorando, correndo riscos, né? Mas você já abriu o placar, você não tinha que correr o risco, né? E o São Paulo quis sair jogando em determinados momentos, né? Acabou até levando o quarto gol num erro de saída de jogo. Tudo bem, era o quarto, mas quando você tem uma vantagem dessa, você não pode jogar dessa forma. E o Palmeiras conseguiu, logo no início do jogo, fez uma jogada muito bonita. O Jandrei fez 3 maravilhosas defesas, né? E aí na sequência o VAR veio em ação no mesmo lance em que o juiz deu pênalti para o São Paulo no jogo passado, o lance praticamente idêntico, né? Dessa vez, eu entendo que não é pênalti, tá? Eu entendo que não é pênalti. Dessa vez, acertadamente, não foi dado pênalti, assim como no jogo passado não foi pênalti também e acabaram dando, né? O VAR fez essa presepada. E aí no escanteio, o gol do Palmeiras. No segundo tempo também tentaram achar um lance lá no segundo gol, tentaram achar um lance do VAR lá no início da jogada, onde seria até um lance para cartão amarelo, onde o VAR não pode ser consultado. O VAR ele só atua em lances capitais de gol e cartão vermelho, salvo engano, né? E então era um lance de cartão amarelo, o VAR não poderia ter chamado esse lance, mas enfim, chamou. E mais uma vez, eu acredito que acertadamente o Klaus deu gol, né? Validou o gol. Então, Palmeiras campeão, né? Um título mais que merecido. Foi o melhor time do campeonato. Seria injusto mesmo o São Paulo levantar essa taça, né? Mas, mais uma vez, nosso verde tá sorrindo. Valeu! Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Valeu, Deola, obrigado aqui pelo seu comentário. Palmeiras campeão paulista.
E no Rio de Janeiro, o campeão foi o Fluminense, isso mesmo, o tricolor carioca venceu na final o Flamengo. No primeiro jogo, na decisão, o Fluminense venceu por 2-0 no meio de semana e no sábado precisava apenas podia perder até por um gol de diferença. Mas o Fluminense foi lá, conseguiu segurar o Flamengo e empatou em 1-1. Gabigol abriu o placar no Maracanã lotado, fez 1-0, mas logo na sequência, Germancano, o argentino, que fez os 2 primeiros gols na primeira partida de 2-0, também fez o gol nessa decisão e deu o título para o Fluminense, que não vinha há 10 anos. A última vez que o Fluminense foi campeão carioca foi em 2012 e agora em 2022, com o técnico Abel Braga, consegue esse título importante, o título brasileiro, o título carioca, para também iniciar bem o campeonato brasileiro que começa nesse fim de semana. A gente vai falar muito sobre isso. E quem comenta essa título, essa vitória do Fluminense para cima do Flamengo, para muitos, até passando por cima do favoritismo que tinha o Flamengo para conquistar o tetracampeonato, é Renato Carioca. Ele jogou nos 2 times, no Flamengo e também no Fluminense. E ele fala sobre esse título do Fluminense em cima do Flamengo, com uma grande atuação do Germancano, eleito o melhor jogador da final e também do Campeonato Carioca de 2022. E aí, Renato, o que você achou desse título carioca por parte do Fluminense, que não vinha há 10 anos? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu acho que a final foi muito bem disputada. Acho que o Fluminense foi uma equipe muito guerreira, uma equipe muito competitiva. Conseguiu resistir ao volume de jogo do Flamengo, que é uma equipe que tem um volume de jogo muito grande. Só que o Flamengo não está conseguindo, como antes, transformar esse volume em gols. Às vezes cria as oportunidades, mas não está conseguindo concluir e fazer esses gols. E o Fluminense aproveitando bem os contra-ataques, principalmente no segundo tempo, jogou muito bem, fez muito bem as 2 partidas e conseguiu, né, por mérito, o título. Eu até achava que o Flamengo era favorito, mas não conseguiu transformar em gols a sua superioridade. E o Fluminense, muito bem postado pelo Abel defensivamente, conseguiu resistir bem nos momentos difíceis e aproveitou também os contra-ataques com muita velocidade, principalmente do Cano, fazendo uma boa participação, tendo boa presença de área, é um grande finalizador e realmente foi o nome aí, a estrela da final do Campeonato Carioca. Então, parabéns ao Fluminense, demonstrou que futebol realmente ganha aquele que tem muita competitividade, muita intensidade, e com isso conseguiu superar o Flamengo nessa final. Então o Fluminense está de parabéns, o Abel montou uma grande estratégia, principalmente na parte defensiva, e conseguiu conter o alto volume de jogo que o Flamengo tem normalmente em todos os jogos. Obrigado, Renato Carioca, que jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no América, jogou no Botafogo, em muitos clubes, um jogador muito identificado com essas torcidas e comentou esse título carioca por parte do Fluminense em cima do Flamengo nesse fim de semana. E além dos títulos paulistas e carioca, também 2 campeonatos importantes estaduais foram decididos também nesse fim de semana. O Campeonato Mineiro, em partida única, o Atlético mostrou seu favoritismo e bateu o Cruzeiro, rival em Minas, mas mesmo assim o Atlético está muito à frente do Cruzeiro, o Cruzeiro que vai disputar a Série B, e o Atlético, atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil, foi lá e venceu por 3-1 com 2 gols do Hulk, mais uma vez mostrando a fase do Hulk, que para mim é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. O que você acha? Concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo quem seria outro grande jogador que está jogando no futebol brasileiro. Rafael Veiga, do Palmeiras, Germancano, que está no Fluminense, o próprio Gabigol, outro jogador do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Quem é o melhor jogador que esteja jogando atualmente no futebol brasileiro? Na minha opinião, o Hulk está acima de todos esses jogadores. Eu quero saber a sua opinião. De Arrascaeta do Flamengo? Quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo. Mas como eu disse, no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-1, 2 gols do Hulk, mostrando mais uma vez o seu faro de gols e também a sua boa fase. Ele, inclusive, que pensa ainda, sonha ainda em disputar a Copa do Mundo desse ano, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os sorteios, os grupos da Copa do Mundo, o Atlético Mineiro sendo o tricampeão, jogando no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro vencendo seu 3º estadual seguido lá em Minas. No Rio Grande do Sul,
prevaleceu o favoritismo também. O Grêmio, mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o Ipiranga, que foi a grande surpresa do Campeonato Gaúcho, por 3-1. Primeiro jogo em Erechim, o Grêmio ganhou por 1-0 a equipe do Ipiranga, e também agora jogando no Olímpico, no antigo Olímpico, né? Na verdade na Arena Grêmio, o Grêmio venceu por 2-1 e conquistou o pentacampeonato gaúcho. O Grêmio mais uma vez demonstrando também o seu favoritismo lá no Rio Grande do Sul e levando esse título estadual. Atlético Mineiro em Minas, Grêmio no Rio Grande do Sul, Fluminense no Rio e Palmeiras em São Paulo foram os campeões estaduais desse ano de 2022. E essa semana vão começar os principais campeonatos nacionais aqui no Brasil. A Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, a Série A. A Série B começa na sexta-feira, a gente vai colocar aí na tela, vou pedir o Mário Linhares para colocar na tela, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começa na sexta-feira com 2 partidas, na verdade com 3 partidas. Às 7 da noite, o Brusque vai enfrentar o Grêmio jogando na Ressacada. E o Vasco, em São Januário, enfrenta o Vila Nova de Goiás. Ainda na sexta-feira, às 9h30 da noite, os 2 primeiros jogos às 7 da noite. E às 9h30, Bahia e Cruzeiro jogam na Arena Fonte Nova. No sábado, partidas importantes. A Chapecoense recebe o Ituano na Arena Condá. A Ponte Preta recebe o Grêmio no Moisés Lucarelli, Sport e Sampaio Correia na Ilha do Retiro, o jogo da Chapecoense com o Ituano às 4 da tarde, do Grêmio com a Ponte Preta 4h30 e às 18h30 vamos ter Sport e Sampaio Correia, fechando a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em que tem pelo menos ali Vasco, Cruzeiro e Grêmio, times que já disputaram muito o título nacional da primeira divisão e vão jogar essa Série B tentando voltar à Série A do ano que vem. Ainda tem clubes como Bahia, Sport, Chapecoense, times importantes tentando voltar à Série A do ano que vem. Essa Série B promete ser um campeonato muito importante. Já a Série A do Campeonato Brasileiro vai começar no sábado, e aí sim, começa a pegar fogo já a partir do sábado. Tem 3 partidas importantes. O Fluminense abre a competição jogando contra o Santos às 4h30 da tarde no Maracanã. Atlético Goianiense e Flamengo às 7 da noite em Goiás, e também às 9 da noite no próprio sábado, o Palmeiras recebe o Ceará. No domingo, o restante da rodada, o Coritiba enfrentando o Goiás às 11 da manhã no Couto Pereira, Atlético Mineiro, o atual campeão, recebe o Internacional no Mineirão às 4 da tarde, no mesmo horário, Botafogo e Corinthians jogando no Newton Santos, ainda no domingo, 18 horas, São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, e também tem Avaí e o América Mineiro às 19 horas jogando na Ressacada. Na segunda-feira, fechando a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos ter Juventude e RB Bragantino jogando no Alfredo Jaconi às 8 da noite. Essa é a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que também promete bastante jogos importantes, e vamos ver quem vai ser o campeão brasileiro da Série B e Série A. Eu quero saber a sua opinião. Quem vai ser o campeão da Série B? Quem vai ser o campeão da Série A? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E você que gosta do futebol brasileiro, futebol internacional, a gente vai dar aqui a agenda dos principais jogos desse meio de semana, que começa na terça-feira com a Libertadores da América. Por exemplo, vamos ter na terça-feira 3 times brasileiros jogando. O Atlético Paranaense joga com o Caracas fora de casa, o Corinthians pega o Always Red também jogando fora de casa, e o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal, e o Flamengo e o Corinthians jogando às 9h30 da noite. Já o Atlético Paranaense jogando às 7h15. Ainda na terça-feira tem Copa Sul-Americana, onde o Santos vai enfrentar o Banfield da Argentina fora de casa, e o Ceará recebe o Independente também da Argentina, além de ter Atlético Goianiense jogando em casa contra a LDU. E também ainda vamos ter na terça-feira jogos pela Liga dos Campeões da Europa. O Benfica recebe o Liverpool às 4 da tarde, primeiro jogo das quartas de final, e vamos ter o Manchester City recebendo o Atlético de Madrid. Esses são os principais jogos da terça-feira. Já na quarta-feira, os times brasileiros envolvidos, o Bragantino recebendo o Nacional do Uruguai. Esses são jogos primeira rodada da primeira fase da Copa da Libertadores da América. Além disso, o América Mineiro recebe o Independente Del Valle, também jogando em seus domínios. Ainda na terça-feira, às 9 da noite, Palmeiras joga fora de casa com o Deportivo Táchira, e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Tolima jogando na Colômbia. Jogos pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. O Fluminense enfrenta o Oriente Petroleiro jogando no Maracanã às 17h15, e além desses times, tem outros times internacionais jogando, inclusive
Inclusive, o próprio Internacional de Porto Alegre vai jogar fora de casa contra o 9 de outubro, às 9h30 da noite. Pela Liga dos Campeões, Vila Real e Bayern de Munique jogando às 4 da tarde, e no mesmo horário vamos ter o grande jogo Chelsea e Real Madrid, 2 jogos, primeiro jogo da quarta de final da Liga dos Campeões da Europa. E na quinta-feira vamos ter mais Libertadores da América, tem apenas um time brasileiro nesse dia, é o Fortaleza, jogando em casa contra o Colo-Colo do Chile, às 7 da noite. Copa Sul-Americana, o Cuiabá joga contra o Melgar, além do Cuiabá tem o São Paulo fora de casa jogando com o Ayacucho, e esses jogos são pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Liga Europa na quinta-feira, jogos importantes. RB Leipzig contra o Atalanta, Braga de Portugal contra o Rangers da Escócia, West Ham da Inglaterra contra o Lyon da França e o Eintracht Frankfurt da Alemanha jogando contra o Barcelona, esses jogos pelas quartas de final da Liga Europa. Esses são os principais jogos desse meio de semana, jogos no Brasil, Sul-Americana e também na Europa, para você ficar ligado também aqui no Onda Esportiva, na nossa agenda da semana. E na última sexta-feira foram sorteados os 8 grupos para a Copa do Mundo, e tem muita seleção que vai ter que suar a camisa para buscar a classificação para a próxima fase, até porque vão enfrentar adversários complicados nessa primeira fase. Ainda não estão totalmente definidas todas as seleções, as 32 seleções que vão disputar esse Mundial, mas a gente vai dar aqui como ficaram as 8 chaves para a Copa do Mundo do Catar, que começa a partir do dia 21 de novembro desse ano. O Copa do Mundo no Catar, diferente dos outros anos, vai ser no final do ano por conta do calor lá nesse país do mundo árabe. O grupo A do próprio Catar, que é o representante da casa, enfrenta Equador, Holanda e Senegal. Esse o grupo A. No grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã. E aí a terceira seleção fica entre País de Gales ou Escócia ou até a Ucrânia. Esses países ainda vão disputar ali uma repescagem na Europa para saber qual vai ser a quarta seleção nesse grupo B da Copa do Mundo. Grupo C definido: Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. No grupo D, Dinamarca. Aí outra seleção que vai vir de repescagem: Emirados Árabes, Austrália ou Peru. O Emirados Árabes enfrenta a Austrália para saber quem vai enfrentar o Peru nessa repescagem, para saber quem vai estar no grupo D. Além de Dinamarca e essa seleção, vamos ter também França e Tunísia no grupo D. No grupo E, Alemanha, e aí outra repescagem: Costa Rica ou Nova Zelândia, além de Espanha e Japão, isso no grupo E. Grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Grupo G, o grupo do Brasil: Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Grupo H, fechando a Copa do Mundo: Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Só para passar aqui as datas dos jogos do Brasil: o Brasil estreia contra a Sérvia às 16 horas, 4 da tarde, jogando no dia 24. 4 dias depois, no dia 28, à 1 da tarde, o Brasil enfrenta a Suíça pela segunda rodada e fecha sua participação na primeira fase da Copa do Mundo, jogando contra Camarões às 4 da tarde, no dia 2 de dezembro. E aí, torcedor, o que você achou desse grupo da seleção brasileira? Comenta aqui embaixo. É fácil? Médio? Difícil? Quero saber a sua opinião. Em relação à própria seleção brasileira, está confiante que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo? Eu quero saber a sua opinião aqui no Onda Esportiva. Valeu, todo mundo ligado aqui no Onda Esportiva, na sua TV Onda Azul. Mais uma vez, é importante demais a sua inscrição aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, @TV Onda Azul, e também acessar o nosso site, tvondaazul.com.br. Você que quer ser um parceiro aqui do canal, faz o seguinte: entre em contato com a gente, vai lá no site tvondaazul.com.br, tem todos os canais, todos os nossos contatos, e com certeza você vai ser muito bem-vindo aqui na TV Onda Azul, aqui no YouTube. Manda uma mensagem pra gente também, a gente faz o contato com você. Quer ser um parceiro comercial da TV Onda Azul, a TV que mais cresce aqui no YouTube, então eu peço para você também se inscrever no canal e fazer um contato com a gente também através das nossas redes sociais. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente volta na próxima segunda, 8 horas da noite, toda segunda-feira, 8 da noite, tem o seu Onda Esportiva aqui na TV Onda Azul. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!